Dores articulares e na mandíbula, irritabilidade, insônia, onda de calor, alterações físicas como cabelo, unha e pele, dificuldade de perder peso, cansaço excessivo, mudança de humor e tristeza. Se você sente algum desses sintomas, esse vídeo é para você. No Saúde em Pauta, Mulher 40 a mais de hoje, eu converso com o médico Matheus Magalhães Carvalho, pós-graduado em endocrinologia e fundador do método Vivan, método de acompanhamento da saúde plena. Esse episódio é um episódio muito especial para mim, porque hoje a entrevista é com o meu filho. Matheus, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, por contribuir com informações tão importantes, tanto para mim que estou entrando na menopausa, como para muitas mulheres que me seguem por aqui. Queria agradecer pela oportunidade de estar participando aqui desse podcast, um prazer a mais aí por ser minha mãe, né, um exemplo de profissional e de pessoa, então vai ser um prazer poder contribuir aqui. Legal. Matheus, para a gente começar, muitas mulheres relatam que depois dos 40 anos o corpo muda. Do nada, a gente começa a perceber as mudanças, né? O que realmente acontece hormonalmente nessa fase da mulher? Bom, a mulher, depois que ela passa dos 40 anos, ela começa a ter o que a gente chama de oscilações hormonais, né? Muitas pacientes minhas me trazem uma queixa que elas continuam fazendo tudo que elas sempre fizeram, as atividades físicas que elas sempre fizeram, continuam comendo o que elas sempre costumavam comer, mas o corpo começa a mudar. Isso tem uma explicação, a mulher começa a ter oscilações hormonais, né? Um dos primeiros sintomas que a mulher começa a ter nesse período do climatério, né, que é a fase pré-menopausa, é a irregularidade menstrual. Então, nesse período inicial, ela já começa a ter algumas alterações hormonais que vão mudando o corpo da mulher aos poucos, né? Então, o que eu costumo sempre reforçar aqui com minhas pacientes é que elas precisam chegar na menopausa no auge da sua forma física, porque é o que eu sempre brinco aqui, depois da menopausa é ladeira abaixo, né? Se a mulher não chegar muito bem Se ela não preparada. se cuidar, né? Não se Exatamente, preparar para essa exatamente. fase. Ela tem que chegar nessa fase muito bem preparada, com uma boa composição corporal, praticando já atividade física, se alimentando muito bem, né? Principalmente se atentando, né, para alguns tipos de alimentos que são necessários nessa fase, com as vitaminas muito bem otimizadas, com a suplementação muito bem otimizada também. Então, ela tem que se preparar para chegar nesse período na melhor fase possível. Todos esses sintomas, eles têm relação, não é só com o envelhecimento, eles têm relação com a alteração e a baixa desses hormônios que a gente tem ali, né, os hormônios femininos e testosterona também, né, que é um hormônio masculino, mas que a mulher também tem. Então, devido a essa queda, começa a ter esse desequilíbrio e esses sintomas são decorrentes desses hormônios, dessa baixa hormonal, correto? Exatamente. O grande protagonista, né, da menopausa é o estradiol. É ele que é o hormônio, o principal hormônio na saúde feminina. A testosterona entra como um complemento, né, para alguns tipos de queixa, também é muito importante para a mulher, se for necessário, fazer essa reposição de testosterona também. Mas o grande protagonista da menopausa é o estradiol, que é, na verdade, a falta dele que vai gerar todos esses sintomas ruins que a mulher possa ter durante essa fase da vida. O estradiol, ele tem relação direta com, principalmente, as dores, porque é uma coisa muito nítida, né? O aumento de dores, você tá super bem, não tem nada, mesmo uma pessoa ativa, né? Eu me considero uma pessoa ativa, vou à academia todos os dias, atividade física todos os dias, intensa, e eu percebi que do nada eu comecei a ter dores, e cada dia ela tá num lugar, ela migra no pé, no quadril, né? Parece que ela tá andando no nosso corpo. Isso tem relação com o estradiol. Sim, o estradiol ele tem um efeito muito importante a nível anti-inflamatório na saúde da mulher. Explica tudo. Não só na parte musculoesquelética, como no sistema cardiovascular também. Mas nessa parte musculoesquelética, o estradiol, na verdade, a falta do estradiol, ele acaba gerando um terreno pró-inflamatório no Entendi. corpo da mulher.
Então, a falta dele acaba aumentando a expressão de dois fatores, né, que é a interleucina 6 e o TNF-alfa, né, e isso gera um aumento da inflamação, principalmente da inflamação intraarticular. Então, a mulher começa a ter algumas dores ali que até então ela não tinha. Não tinha. Além disso, o estradiol ele tem uma relação direta com o colágeno, não só o colágeno da pele ali, mas também esse colágeno intraarticular. Então, consequentemente, a redução do estradiol vai reduzir esse colágeno, então as Uhum, articulações vão ficar um pouco mais expostas uhum. ali e a mulher vai começar a ter dor por mais esse motivo. Além disso, um outro motivo que acaba impactando é a redução da massa muscular. O músculo ele tem também um efeito de proteção na articulação. Então, com a redução da massa muscular que a mulher acaba tendo aí durante esse período da Uhum. menopausa, a articulação, eu brinco aqui com os pacientes que os ossos são como se fossem alguns tijolos e o músculo é como se fosse o cimento que dá a liga nesse tijolo. Então, sem esse cimento, esses tijolos vão acabar ficando instáveis, né? Então, a mulher, ela Como vai se articular. ficassem soltos e exige mais da parte articular. Exatamente, a articulação acaba ficando um pouco mais sobrecarregada. Então, esses são três dos principais fatores que acarretam nessas dores Essas articulares que dores. as mulheres começam a ter. Além de quadros de fibromialgia também, né? Uhum. E o fato do estradiol ter esse fator, essa proteção anti-inflamatória, principalmente mulheres que têm já doenças inflamatórias, como a fibromialgia, a artrite reumatoide, por exemplo, tendem a ter uma piora desses quadros durante esse período aí. Uhum. Tudo está envolvido com hormônio, né? Falando um pouquinho sobre essa modulação hormonal, explica pra gente um pouquinho como é isso, né, no consultório. Todas as mulheres podem fazer uso desse hormônio? Existe o risco de desenvolver câncer devido ao uso do hormônio, né? Às vezes a gente escuta muito, não, tenho medo de câncer, não vou usar porque eu tenho medo de ter câncer. Explica um pouquinho pra gente como que acontece, né, essa definição, se pode ou não usar o hormônio e qual o risco a mulher corre, tanto se ela escolher utilizar o hormônio, como se ela escolher não utilizar o hormônio. Na verdade, é todo esse mito que tem com relação ao hormonal, com relação à menopausa sobre câncer, sobre trombose, sobre risco cardiovascular. Isso vem de um estudo muito antigo, se eu não me engano, em 2001, que foi realizado esse estudo, que foi o WHI. Uhum. Esse estudo foi um estudo que colocou medo em muita gente. Então, muitas mulheres que já faziam reposição hormonal acabaram tendo que parar de fazer por conta desse estudo. O exemplo que eu dou para ilustrar bem esse estudo foi que é a mesma coisa de você pegar um bairro onde tem várias pessoas boas, trabalhadoras, honestas, e pessoas que às vezes bandido, ladrão, traficante, tudo, e colocar todo mundo no mesmo balaio e falar que o bairro não presta por conta disso. Isso, Foi entendi. exatamente o que aconteceu com esse estudo. Ele pegou todos os tipos de hormônio, todos os tipos de via de administração e, obviamente, existem N tipos de hormônio. Então, consequentemente, existe hormônio que causa câncer, existe hormônio que causa trombose, existe hormônio que causa doença cardíaca e os bons acabaram pagando pelos ruins, né? Então, durante muitos anos aí, as mulheres ficaram sem fazer reposição hormonal por conta desse estudo. Com o passar dos anos, os pesquisadores foram segmentando esse estudo e foram vendo quais hormônios de fato que causavam câncer ou não, quais hormônios de fato que causavam trombose ou não, as vias de administração correta. Então, reposição hormonal não é só sair usando hormônio de qualquer forma, né? Entendi. Existem os hormônios corretos, existem as vias de administração corretas. Por exemplo, a medroxiprogesterona é um tipo de hormônio que gera um aumento no risco de câncer de mama. E é um hormônio que estava dentro desse estudo do WHI. Então, é um hormônio que a Certo. gente já não usa há muito tempo, ou pelo menos não deveria usar, né? O estradiol por via oral, por exemplo, alguns tipos, né, de estradiol por via oral, ele acaba gerando um risco de trombose. Então, exatamente por isso que a gente não usa Não estradiol usa. via oral. A gente prefere sempre a via transdérmica, né, Uhum. para redução nesse risco aí, né? Um outro tipo de hormônio também que era usado nessa época era o estrogênio equino conjugado, que era o estrogênio extraído da urina de éguas prenhas, ou seja, um tipo de hormônio que não é feito para ser humano, né? Então, com relação aos riscos de câncer, trombose e evento cardiovascular, o ideal é que a gente use o hormônio correto com a via de administração correta. E só voltando em relação ao câncer que você me perguntou, hoje em dia os estudos atuais têm mostrado pra gente que as mulheres que fazem reposição hormonal com o hormônio correto e com a via de administração correta
pelo estradiol ter esse fator protetivo anti-inflamatório, na verdade, a gente tem observado que as mulheres têm tido uma redução, né? A gente tem Ah, que observado uma interessante, que redução do ótimo. risco de câncer, inclusive o câncer de mama, né? Que é o que deixa a gente mais vigilante ali durante a reposição Uhum. hormonal. As mulheres vêm tendo uma redução no risco de câncer de mama pelo fato de estarem fazendo a reposição hormonal. Reposição hormonal. Isso é muito importante deixar bem claro, né, porque, que existe essa diferença, que o médico tem esse cuidado, que ele tem esse cuidado mesmo de entender cada pessoa, o que ela pode usar, qual é o hormônio seguro, né, de ser utilizado, porque, Uhum. a pessoa leiga, ela não entende, ela é igual você falou, um bairro com todo mundo misturado, a gente pensa que é tudo igual, Sim, né. Então a gente saber, com certeza isso nos deixa muito mais seguros de poder utilizar o hormônio e voltar a ter uma qualidade de vida, porque realmente impacta muito na nossa vida, essa alteração hormonal é bem complicada, é uma coisa que em alguns meses eu senti isso drasticamente, essa mudança, e que eu percebi muita mudança de falta de energia, de irritabilidade, de vontade de não fazer nada, né? Não tem disposição e precisa. E a minha grande preocupação é que a maioria das mulheres estão, quando elas começam a entrar na menopausa, elas estão na sua maior fase produtiva, né. exatamente. Então eu vi na semana passada a apresentação de alguns dados estatísticos que mostram que as mulheres começam a entrar na menopausa já com pelo menos 8 sintomas diferentes ao mesmo tempo, né, e que apenas 12% das brasileiras fazem a reposição hormonal. Então é uma quantidade muito baixa, né, um percentual muito baixo. Quanto essas mulheres sofrem, Exatamente. diariamente ali na sua vida, sem poder estar, voltando a ter esse equilíbrio e qualidade de vida mesmo, Exatamente. Uma né. coisa que é importante reforçar é que apesar de hoje em dia a gente saber quais são as vias de administrações corretas, quais são os tipos de hormônios corretos, ainda existe muito médico que não usa as vias corretas, né? Então eu acabo que pego muita paciente que tá repondo por via oral, né? Que a gente sabe que não é uma via adequada. Então eu acho que é muito válido, né? As mulheres terem, hoje em dia com a internet, né? Com a inteligência artificial, as mulheres terem, né, já chegarem para as consultas com os médicos, trazer referências sobre os médicos que elas vão passar Já também, porque às entendi. vezes acaba começando uma coisa ali e acha que por estar com acompanhamento médico está seguro, né? Mas Uhum. na verdade muitas vezes não. Então é muito importante as mulheres chegarem, né, para consulta já com um certo nível de De informação informação. para conseguir, né, precaver algum possível uso inadequado dos hormônios. Uhum. E eu sempre, assim, quando eu atendo uma mulher que tem uma contraindicação, porque o uso do hormônio existem contraindicações, Como qualquer né? outro medicamento e tudo na Exatamente, vida, né. exatamente. Quando eu vejo que a mulher não tem alguma contraindicação para fazer uma reposição na menopausa, eu fico até meio, comento com ela que eu fico até meio chateado, porque eu sei o tanto que as mulheres vão se beneficiar dessa reposição, né? Uhum. Mas se a gente não pode, né, fazer o quê? A gente tem que dançar conforme a música e procurar alternativas Alternativas. para a gente poder contornar isso. Uhum. Um outro relato, né, que acontece muito das mulheres na menopausa é relacionado ao ganho de peso, né. Então muitas mulheres, eu vejo muito isso na farmácia, no balcão da farmácia, elas relatam que elas não começam a ter dificuldade de manter o peso, mesmo as que estão, ali dentro do peso ideal, elas começam a ter uma dificuldade maior de manter o peso e o acúmulo de gordura abdominal. Isso começa a aumentar e é como se elas perdessem o controle desse equilíbrio que elas já mantinham, e quem já estava acima do peso piora a situação. Existe uma relação direta dessa baixa hormonal com o ganho de peso? Como que é essa questão, pensando nessa parte de Isso é uma relação direta, né, uma consequência direta da falta do estradiol. Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, em relação ao ganho de peso, né?
As mulheres, que nem eu comentei no início do episódio aqui, as mulheres que continuam fazendo a mesma coisa que fizeram durante a vida e começam a ter um ganho de peso. Isso se deve a alguns fatores. Primeiro, uma redução no gasto energético, né? Então, a mulher ali que tinha o seu gasto basal ali de X calorias, ao entrar nesse período do climatério, da menopausa, ela começa a gastar menos calorias. Então, consequentemente, ela vai ter uma facilidade muito maior para ganhar peso, tá? Segundo, a mulher costuma ter algumas alterações emocionais também, né, nesse período. Muitas vezes mulheres com ansiedade, com depressão, né, que não tinham esses sintomas antes, e a gente sabe que isso vai acabar impactando também diretamente na alimentação da mulher, né? Então isso vai Tem também favorecer. alguns escapes ali de que acabar Exatamente, descontrole descontar alimentar. a ansiedade na comida, né? Um outro fator também é que a mulher ela já não fica tão disposta assim como ela era antes para fazer atividade física. Então, de duas uma, ou ela não vai mais treinar com a frequência que ela treinava, ou ela não vai treinar com a intensidade que ela treinava. Então, ou seja, ela tem uma redução no gasto energético dela, muitas vezes ela tem um aumento na ingestão calórica e ela tem uma redução, né, no gasto ali na atividade física. Então, são 3 fatores que vão acabar impactando diretamente nesse ganho de peso da mulher, né? Em relação à gordura abdominal, o estradiol, né, na mulher ainda na idade fértil, ele direciona a gordura da mulher para o subcutâneo, né? Então, só para exemplificar aqui pro pessoal que está assistindo, a gente tem basicamente 2 tipos de gordura no nosso corpo. A gente tem a gordura subcutânea, que é a gordura que fica embaixo da nossa pele, e a gordura visceral, que é a gordura que fica dentro da nossa barriga. A gordura subcutânea, ela é uma gordura mais inofensiva, ela incomoda a gente ali na parte estética, né? Tanto que é a gordura que quando uma pessoa faz uma lipoaspiração é ela que ela tira ali, mas ela não tem tanto risco para a saúde em si, né? Ela é mais estética. Já a gordura visceral, que é a gordura que está ali dentro da barriga, ela é a grande vilã do negócio, né? Ela é a gordura que gera aumento de pressão, gera alteração de colesterol, gera aumento de risco de resistência insulínica, consequentemente o diabetes, né? Que vai acabar acarretando aí num aumento do risco cardiovascular, né? O final é um aumento do risco cardiovascular, consequentemente, né? Aumento de risco de infarto e de AVC. Se vocês observarem, o homem tem uma concentração muito menor de estradiol do que a mulher. Então, o homem, independentemente da idade dele, ele começa a engordar, ele vai engordando na barriga, né? Por isso que eles falam que o homem tem mais dificuldade de perder a barriga. Exatamente, então, exatamente. Pelo homem ter muito menos estradiol, a gordura dele já vai toda para a barriga, né? Por isso que é comum você ver, relativamente comum, né? Você vê homem infartando com 30, com 40, com 50 anos, independentemente da idade. Já a mulher, é muito raro mulher infartar antes da menopausa, né? Quando infarta é porque tem, de fato, ali alguma questão genética muito importante, né? Uma alteração genética que tem esse aumento do risco cardiovascular. Mas, caso contrário, é muito raro a mulher infartar antes desse período da menopausa. Beleza. Quando a mulher chega na menopausa, por ter essa redução drástica nos níveis de estradiol, ela se iguala ao homem. Então, essa gordura que anteriormente ela acumulava todo no subcutâneo, principalmente no quadril, nos glúteos, né? A mulher na idade fértil, ela engorda muito mais no quadril e nos glúteos. Essa gordura sai do quadril e do glúteo e ela vem toda para dentro da barriga. Então, mesmo que ela mantenha a quantidade de gordura, ela só muda essa gordura de lugar. E é exatamente por isso que ela acaba tendo esse aumento de risco cardiovascular. Né? É comum você observar em uma pessoa mais velha, né? Vocês podem começar a reparar, mulheres mais velhas que não fazem reposição, elas costumam ter a perna muito fina e, em contrapartida, uma barriga um pouco aumentada, né? É bem comum da gente observar isso. Você falando isso sobre essa questão relacionada à diminuição da massa muscular, né, e essa diminuição do gasto calórico, você vê eu acredito que sim, mas você vê como uma estratégia de utilizar suplementação, utilizar estratégias alimentares e às vezes, né, algum estímulo hormonal ali para manter ou até aumentar a massa muscular. O músculo gasta mais energia do que quem tem mais músculo gasta mais energia. Então, ganhar a massa muscular é uma estratégia para a gente conseguir manter essa massa magra. Exatamente. Depois, né, durante esse período, a mulher, a cada ano que passa, ela perde um pouco de massa muscular e um pouco de massa óssea. Então, a gente tem que ser muito vigilante para a gente diminuir o máximo possível essa perda, né?
Em relação, e eu costumo falar para os pacientes também que músculo e osso andam lado a lado. Então, geralmente, quando a gente perde músculo, a gente acaba perdendo massa óssea, e quando a gente ganha músculo, a gente também acaba ganhando massa óssea, né? Uma coisa acaba que é interligada com a outra. Então, a gente tem que estar o tempo todo otimizando a parte tanto da suplementação, quanto da alimentação, quanto do treinamento, para que a mulher não perca tanto essa massa muscular, essa massa óssea. Para a gente evitar o que a gente mais teme, né, nesse período da menopausa, que é a sarcopenia e a osteoporose, né? Uhum. Osteoporose é a redução da massa óssea. Em relação à parte muscular, a gente tem que otimizar muito bem a suplementação. Então, alguns suplementos como, por exemplo, a creatina, o whey protein, o Pepti Strong, são alguns, o HMB, né, são alguns suplementos que a gente acaba lançando mão aí para ganho, né, ou manutenção de massa muscular. Já Uhum. em relação à massa óssea, a gente tem uma atenção muito grande com vitamina D, né, então a mulher, depois desse período da menopausa, ela já entra em grupo, já é considerado um grupo de risco, né, então ela tem que ter uma vitamina D acima de 30, Alta. né, Uhum. idealmente ali em torno de 50, para ela não perder tanta massa óssea, e principalmente ingestão de cálcio, né, o cálcio é muito importante nesse período, pensando também na prevenção da perda de massa óssea, né. Uhum. A gente estima aí que, idealmente, em torno de 1.200 miligramas de cálcio por dia, né? Pode ser ou da dieta ou a partir da suplementação, né? Para Não mulheres que... necessariamente precisa ser a suplementação. É, Se para tem na dieta. para mulheres que conseguem atingir isso a partir da alimentação, a gente não precisa suplementar o cálcio. Uhum. Você falando isso sobre saúde óssea, dois pontos importantes, né? A gente vê muito que hoje em dia os médicos estão muito conscientes nessa questão de associar a vitamina K2 à vitamina D quando prescrevem a suplementação, porque a K2 vai fazer esse papel de pegar o cálcio e direcionar ele para os Para os ossos, ossos, né? exatamente. Então, se você dá muita vitamina D sem a K2, você começa a calcificar órgãos, né? Artérias. Artérias. Então, a importância de ter uma formulação bem Exatamente. balanceada para você direcionar, né? Hoje em dia a gente já vê falar que a saúde óssea mostra o grau de envelhecimento Exatamente. do paciente, né? Antigamente a gente ouvia falar, tá com osteoporose, tá com osteopenia, ponto final. Não, ela mostra o quanto seu organismo está envelhecendo, né? É um Exatamente. ponto muito importante A essa. vitamina K2, a gente geralmente costuma associar, né, a vitamina D justamente para ela direcionar esse cálcio para o osso e não para a artéria, né, que senão Uhum, acaba não trazendo esse benefício, na verdade está até prejudicando a paciente. E até uhum, interessante você mencionar com relação a essa questão da massa óssea e envelhecimento, existem alguns artigos que são bem interessantes, inclusive, que mostram para a gente relacionando sobrevida e longevidade com circunferência de coxa, né, circunferência às custas de massa muscular, uhum. obviamente, né, não de gordura, mas pessoas que têm maior circunferência de coxa, que têm mais músculo nas pernas, elas tendem a viver não só mais, mas também com mais qualidade de Qualidade de vida, vida. né? Então fica até o alerta aí para o pessoal que é importante tá sempre fortalecendo, principalmente membros inferiores também, né? Uhum. Até pensando em envelhecer com mais autonomia, né? Não É. depender de terceiros para O fazer tudo. poder sentar no vaso sozinho para fazer xixi Exatamente, e conseguir exatamente, levantar do exatamente. vaso sanitário. É. Uma outra coisa que tem muita relação com a menopausa, né, e a perimenopausa ali, o climatério, é a dificuldade em concentração e falha na memória. É uma coisa absurda, né? Você sai de um cômodo para ir no outro, você esquece no meio do caminho o que você foi fazer, né? E Exatamente. todo mundo às vezes fica assim, é o estresse, é o excesso de... Mas isso tem relação com a parte hormonal também? Totalmente, totalmente. Muitas mulheres começam a ter um declínio na parte cognitiva, né? Algumas mulheres começam a ter muito esquecimento, é muito frequente isso, alterações no humor, né? Então, mulheres que é muito comum também eu pegar isso, mulheres que estão tratando depressão, né? Chega que a gente começa a fazer uma reposição e a mulher, entre aspas, se cura dessa depressão, né? Na verdade, a gente descobre que não era de fato uma depressão, era só uma consequência da menopausa. Então, é muito importante também essa questão da parte cognitiva, né? Até por conta dessa questão que você falou, que muitas vezes a mulher ali em torno dos 50 anos, ela tá no auge da vida profissional Sim. dela, né? Então, hoje em dia, né, as mulheres têm tido cada vez mais um papel mais importante, né, no mercado de trabalho, muitos lugares aí até muito mais importante que dos homens, inclusive.
Então, não dá para a mulher simplesmente abrir mão disso e querer manter a performance que ela tinha, né? Ela vai Uhum, precisar disso para poder continuar performando em alto nível, né? Então, isso é uhum. muito importante também. Para a gente terminar, Matheus, se você pudesse dar um conselho direto para essas mulheres, né, com mais de 40 anos, que estão passando o início dessa fase, que querem envelhecer com saúde, com qualidade de vida, qual que é o conselho, né, para elas terem mais qualidade de vida mesmo, nessa fase difícil, que eu Sim. considero como uma fase difícil na vida da mulher? O conselho que eu dou é exatamente tentar chegar na menopausa o mais bem possível, né? Então, se alimentar bem, não fumar, não ficar exagerando em bebida alcoólica, não ficar exagerando em alimentação ultraprocessada, né? Que a gente sabe que tende a piorar muito o prognóstico. Então, procurar chegar nessa fase da menopausa o mais bem possível, né? Não deixar envelhecer para depois ter que correr atrás, porque Uhum, não é tão simples assim. Então, o primeiro conselho é tentar chegar na menopausa o mais bem possível. E segundo, chegou já nesse período pré-menopausa, né, já estar em acompanhamento com um médico que tenha boas referências, né, que você saiba, que sabe fazer uma reposição hormonal da maneira correta, para sempre que possível, não havendo nenhuma contraindicação, né, e tendo indicação, iniciar a reposição hormonal o mais cedo possível, né. A gente sabe que as mulheres que iniciam mais cedo, elas colhem mais benefícios, né? Não é muito interessante a gente deixar passar ali de 55, 56, 60 anos, né? Para depois começar a reposição. Ela não vai colher esses benefícios que ela uhum, colheria se ela uhum, tivesse iniciado o mais cedo possível, né? Então, a gente estima ali que nesse período que começou a falhar a menstruação, começou a ter uma irregularidade menstrual ali, que é justamente o período do climatério, já é interessante que a gente já inicie, né? uhum. Uma reposição em doses baixinhas ali, para já ir preparando Dando a esse mulher para ela, suporte. exatamente, para ela não chegar. Que às vezes ela ainda passa vários anos sofrendo todos esses Exato, sintomas, exatamente. né? E já poderia estar melhor Há lá muito atrás, há tempo, muitos há muito anos. tempo. E muitas mulheres também acabam que perdem o que a gente chama de janela de oportunidade, né? Que é passaram ali 10, 12, 15 anos da menopausa, a mulher Uhum, muitas vezes já não pode mais fazer a reposição, né? Muitas vezes ela já tem ali placas de gordura nas artérias, né? Então ela já não pode mais fazer reposição. Então o uhum. conselho final que eu dou é chegar na menopausa o mais bem possível e iniciar, né, a reposição, obviamente, com acompanhamento médico o mais cedo possível também. Perfeito. Quero agradecer, Matheus, a sua presença. Acho que foi uma entrevista bem clara, Uhum. né? Espero que a gente tenha conseguido levar esse conhecimento, desmistificar algumas informações que falta às vezes na mulher e ela acaba deixando não é nem questão de se cuidar, é o medo, né? E ela acaba não colhendo os frutos do Sim. que é fazer esse acompanhamento e ter uma qualidade de vida e poder se sentir bem, disposta, né? Eu que Muito agradeço obrigada. pelo convite, pela oportunidade, né? Espero poder contribuir mais vezes Com com certeza. Esse esse, tema esse tema a importante, é gente pode eterno. passar um final de semana aqui falando que ainda Exatamente, sobra exatamente. Menopausa, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que ainda tem muita coisa a ser descoberta, né? descoberto, Tema muito legal. verdade. Como um agradecimento, Matheus, eu quero te dar um Ó, muito presente obrigado. da Qualifarma, tá bom? Qualidade. Obrigada Obrigado você. pela presença aqui. Foi Muito um obrigado. prazer Eu que poder conversar agradeço. com você. Espero participar mais vezes. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Espero que a gente tenha levado bastante conhecimento. Gostaria que vocês deixassem comentários aqui de pessoas, dicas de pessoas que vocês querem estar ouvindo aqui, que a gente traga essas informações que vocês têm dúvidas. É sempre um prazer a gente poder levar essas informações. E até o próximo episódio.